Bom dia, pessoal, tudo bem? Semana 2 de matemática foi medidas de temperatura. Semana 3 também é unidades de grandezas, né, e medidas. No livro de matemática, a matéria também é a mesma. Continua medidas de temperatura, né, e medidas de grandeza, da página 226 até a 238. Então, as medidas de tempo foi a semana 1 do PET 3, a semana 2 e a semana 3 do PET 3 são medidas de temperatura. Então, atividade eu passei semana passada até a 238. Para essa semana também, quem ainda não fez. Aqui é a planilha do Excel, que eu vou depois fazer um videozinho para vocês aprenderem, quem ainda não sabe, quem quiser fazer essa página 238. Na 3 do PET 3, vem com a atividade de um gráfico, e aqui apresenta as temperaturas de Belo Horizonte durante um ano, né? Então, aqui vem 3 perguntinhas. A maior temperatura ocorreu em que mês? Então, vocês vão olhar pelo gráfico de colunas aqui, das barrinhas, qual é a maior, e vai identificar o mês e vai escrever. Em quais meses ocorreram as menores temperaturas? Então, vai observar quais são os menores aqui e colocar os meses. E de abril para maio, então vai identificar de abril para maio, a temperatura caiu ou subiu. Então, vai ter que observar se o gráfico de abril ele tá maior e tá diminuindo para maio, ou se é o inverso, de abril tá menor e de maio tá maior. Com isso, vocês vão identificar se a temperatura aumentou ou abaixou e qual aproximadamente. Por que aproximadamente? Aqui vocês vão ter que utilizar a régua. E aí vai fazer. Então, qual que é o maior? O maior de abril. Ele tá na retinha do quê? Do 30. E maio tá na retinha do 15. Então, você vai pegar o maior menos o menor. A diferença é aqui a diferença da aproximadamente temperatura. Caiu ou subiu. Porque eu já dei mais ou menos a resposta, né? O 2, o gráfico vai representar as temperaturas durante o mês de janeiro, na cidade em que Carlinha mora. Então, aqui tem um gráfico, o azulzinho é mínima, esse amarelinho é a máxima. Na página 22, vem as questões. Então, aqui, Carlinha nadou no rio em um dia em que as temperaturas estavam 23 graus e 30 graus. Qual foi o dia que ela nadou? Então, aqui vocês vão ter que voltar no gráfico, identificar essa alternativa e colocar lá qual que é a temperatura. Que dia apresentou a temperatura mais baixa e a outra temperatura mais alta? Então, a mais baixa, vocês vão ter que voltar no gráfico, olhar qual foi a barrinha menor e depois qual a barrinha maior e colocar a temperatura. Ou, no caso aqui, o dia. Aí, o dia tá marcado com os números aqui em cima. Na terceira, a tabela abaixo mostra as temperaturas de uma cidade mineira. Então, aqui tem uma tabela, que essa tabela vocês vão jogar aqui a informação para o gráfico nesse quadriculado. Então, aqui como é que vocês vão fazer? Temos duas retas, né? A reta que a gente fala reta X e a reta Y. A reta X é a horizontal, a reta Y é a vertical. Então, nenhuma vocês vão escolher falar de temperatura, na outra o horário. Ou pode falar de temperatura aqui e horário aqui embaixo, não tem problema. Mas vocês vão fazer a correspondência. O zero, ele sempre vai ser no centro entre o cruzamento dessas retas. Então, nesse dia, vocês vão marcar lá a temperatura 12 graus. E aí, vocês vão fazendo 0, aí coloca em ordem crescente, 0, 3, 6, 9, 12 horas. E aqui embaixo, vocês fazem a temperatura. Ou o contrário, coloca 0, 3, 6, 9, 12 horas e coloca a temperatura aqui. Para cada correspondente, vocês vão ligando e faz o tracejado. Ou faz as barrinhas, ou fazem coluna igual essas aqui. Aqui é barrinha, coluna é o gráfico viradinho assim, ok?